todos sabem, eu sou filho de um dos irmãos Naves, que houve aquele caso sobre uma injustiça que houve, né, sobre os irmãos Naves. E eu nasci depois que o meu pai saiu da penitenciária de Neves. E eu tive aquela infância pobre, ele como um ex-presidiário, né, cumprindo a pena já parcial no domicílio, né? E ele só foi inocentado quando o suposto vítima apareceu, que eu já tinha 6 anos de idade, eu já era grande, eu lembro quando eu fui, inclusive até lá no fórum, para conhecer essa pessoa, né? Eu comecei a engraxar sapato com 5 anos, 5 anos de idade, eu saía engraxando sapato, vendia jabuticaba na cestinha, né? Tem um fato interessante que tinha uma casa de senhoras prostitutas, chamava-se Santa Rita. E eu, inocentemente, eu ia lá engraxar sapato para elas. E elas punham aquele punhado de sapato ao sábado, né? E eu engraxava bastante, parece aquele sapato salto alto, branco, né? Onde eu ganhava um dinheiro para poder ir na matinê do domingo, lá no Cine Rex ou no Cine Lux. Eu estudei, iniciei lá no Grupo Escolar Visconde de Ouro Preto, né? Que era perto de casa. Depois, o meu pai conseguiu com os padres que eu fizesse nós chamamos de semi-internato, é aquele que vai cedo e volta à tarde, né? Isso me ajudou muito na minha formação religiosa, formação cultural, né? Disciplina. Os padres eram os padres holandeses e alemães, né? E que eu fui absorvendo aquela cultura deles. Meu pai, os ensinamentos deles para mim, não tem nada que supera, porque ele sempre dizia, ele é minha mãe, que aquela história era para a gente esquecer, não viver a história, deixar para trás todo aquele... as interrogações, os questionamentos, porque o principal era ter mostrado a suposta vítima, tá? O que chamam de morto-vivo, né? Então acabou, o para trás ele falou, esquece o que nós passamos, vai viver a sua vida, né? Minha mãe também foi uma guerreira, uma filósofa, né? Eu perdi meu pai com 17 anos, ele faleceu, e aí eu mudei para Uberlândia. Eu vim para cá, arrumei um serviço aqui, o Ivo, meu irmão, um serviço para mim aqui na prefeitura, para trabalhar na dívida ativa, na época do Raul Pereira. E depois eu trabalhei no Cajubá, uns 2 anos, onde, diante das minhas observações, eu descobri alguma coisa que chama-se entregas domiciliares de correspondência bancária. E aí eu montei uma empresa chamada Ivene. E eu via, chegava uma bicicleta do Banco do Brasil, entregava para mim, tinha outras pessoas na secretaria, entregava para nós, correspondência, aviso de vencimento, duplicata para aceite, extrato bancário, protesto, entregava e ia embora. Passava 1 hora, 2, chegava outra bicicleta, vamos supor, do Banco Mercantil de São Paulo. Entregava as mesmas coisas, era um outro contínuo, chamava de contínuo, esse bicicleteiro. Aí eu pensei, por que não vem uma bicicleta só e entrega atrás de todos? E pronto. Aí eu comecei a trocar ideia com alguns gerentes de banco que eram acionistas do clube. Então, que eu fiquei conhecendo, falei, se eu montar uma empresa que fizesse essa entrega domiciliar de correspondência bancária, vocês me dariam o serviço? E vi que tinha uma possibilidade. O que aconteceu? Então, eu bolei, como que vai ser então? Eu tenho que dividir a cidade em determinados bairros, né? E uma turma de bicicleta que vai entregando. Eu larguei o Cajubá, né? O meu irmão, o Ivo, tinha 2 salas ali no Conjunto Uberlândia, e eu fui para lá no Conjunto Uberlândia, fui para lá, umas máquinas de escrever, emprestada, e começamos a fazer, e a coisa foi evoluindo. O Uberlândia tinha, na época, 14 bancos, eu já tinha 13 que estavam
trabalhando comigo, você está entendendo? Tá? Só faltava o Banco do Brasil, porque dependia de fazer uma concorrência. Mas só que era um serviço que não existia, você entendeu? Tá? E eu fui crescendo, já estava pensando em abrir filial em Ribeirão Preto, Goiânia, Uberaba. Teve um caso aí que eu vou resumir, que eu recebi uma correspondência, depois de 2 anos, 1 ano e meio, que eu estava já, chamava IVN, Despacho Bancário. IVN são as iniciais do meu nome, IVN, Ivaldo Vicente Naves. O que aconteceu? Eu recebi uma carta do Correio me dando 60 dias de prazo para me encerrar minhas atividades, porque eu estava ferindo o monopólio postal. Aí eu assustei com aquilo, monopólio postal, cara. O que é isso? Peguei a carta, lá mesmo no prédio onde eu estava, no Conde de Uberlândia, tinha lá o doutor Antônio Jorge Tanus, que é um grande amigo meu, tá? Eu fui lá no escritório dele, falei, doutor Antônio, recebi essa carta do Correio, queria que o senhor lesse para mim e ver o que é isso. Ele leu a carta e falou, Ivaldo, monopólio postal é o seguinte, é a mesma coisa você descobrir no fundo do seu quintal um posto de petróleo. Não pode, ele é da União. Então, esse tipo de correspondência que você está fazendo é monopólio do Correio, só ele pode fazer isso. Eu fiquei preocupado com aquilo e fui lá em Brasília para falar com o chefe do gabinete do ministro das Comunicações. Eu falei, não, eu vou te mandar falar com o presidente do Correio. Eu vou ligar lá, você vai no Rio de Janeiro, lá na Presidente Vargas, a hora que o senhor marcar. Ele pegou, ligou na hora para o presidente do Correio, chamava Haroldo Correia Matos, que depois foi ministro das Comunicações. Eu fui para o Rio, procurei, levei essa caixinha, essa que o sobrinho lá do ministro me deu. Fui lá e contei para ele, ele falou, não, eu concordo com você, é um serviço que nós vamos implantar. Mas eu vou te fazer um convite. Por que você não vem trabalhar conosco? Que traz esse know-how e tudo, nós já começamos. Nós estamos criando a Empresa Brasileira de Correio e Telegrafo, a EBCT, porque era DCT, que nós vamos criar agora. E nesse pacote está vindo o transporte de correspondência agrupada, serviços especiais, que é isso aí. Você vem trabalhar conosco. Eu falei, ô presidente, coronel, o senhor me desculpa, mas eu não quero trabalhar como empregado. Se o senhor me der o serviço para me fazer, eu faço ele, mas como empregado eu não pretendo. Eu falei, então faz o seguinte, você vai lá em Uberaba, procura, eu vou ligar agora para o Fernando Batista, vou falar que você me procurou, que você vai entregar o serviço todinho que você tem para o Correio, você vai deixar o seu know-how, os seus empregados, tudo, e a hora que você rescinde o contrato, entrega tudo, e depois você volta aqui que eu não vou te deixar na beira da estrada. Quando eu passei, voltei ao Rio. Entrei fora, fiz do jeitinho que sou para ligar para o senhor Fernando Batista, lá em Uberaba. Passei todo o serviço para o Correio, já estão operando, os empregados, está tudo sem nenhum problema. Agora, o senhor falou que não ia me deixar na beira da estrada, o senhor está lembrado, o coronel? Ele falou, não, perfeito. Ele pegou o telefone, falou com um outro coronel, que chamava Coronel Sebastião, e o outro chamava Ivo Tristão, que era do outro lado, já estava montando cerca. Está aqui a pessoa assim, eu quero que você arrume um emprego, um serviço para eles, ele não quer como empregado. Nós estamos com aquele serviço de compensação lá em Belo Horizonte, dá um jeito dele para fazer isso, né? Eu fui lá conversar com os coronéis, e aí eu contei para eles a história. Eu falei, não, você tem condição de comprar 4 carros? Eu falei, tenho, sim, não tinha nada. Mas eu banquei, foi tranquilo. Então, nós vamos conversar aqui. Fomos lá na sala deles. Olha, nós pegamos um serviço lá em Minas Gerais, do Sindicato dos Bancos, que chama-se Compensação Integrada. Vai ser o primeiro polo do Brasil experimental. Precisa de 4 carros. É para fazer viagem, buscar os cheques no interior e processa, à noite devolve. Eu arrumei um dinheiro emprestado aqui em Uberlândia, com o aval do meu irmão. No Banco Crédito Real comprei 3 carros, um eu já tinha, e fui para Belo Horizonte. Larguei tudo aqui, e fui para lá, morar numa pensão, e implantei, aluguei
uma entrada de uma casa lá para colocar os carros e mandei brasa. E aí apareceu um outro polo em Montes Claros, apareceu em Valadares e tal, e eu fui fomentando, fui para o estado do Rio, para São Paulo, e a coisa foi crescendo, eu fui crescendo junto. Comecei a sofrer uma concorrência das empresas de transporte de valores, essas grandes aí, internacionais. Eles começaram a fazer proposta nesse tipo de serviço, também de transporte de correspondência, de compensação integrada. E eu falei, então, eu vou entrar na área deles também, tá? Foi onde eu comprei uma empresinha pequena do Banco de Progresso, chamava Progresso Transporte de Valores. Ele tinha 8 caminhões, tá? Só trabalhava para ele. O Progresso Transporte de Valores tinha 132 contratos. Eu cancelei 131, porque é tudo porcaria, porque o banco fazia de graça para eles, para a função da fidelidade como cliente. Eu não posso. Só ficou o banco mesmo. Aí depois eu fui trabalhando, fui abrindo, fui tendo qualidade, fui devagarzinho, fui aumentando e tal. Foi onde eu entrei no transporte de valores, fui crescendo, criando outras filiais, respeitado, os bancos conhecendo a qualidade, é muito importante, é PQ que eu chamo, preço e qualidade. E foi embora, fui crescendo, ao ponto de chegar agora, no ano passado, quando eu vendi para a Brinks, como a 4ª maior empresa de transporte de valores do Brasil. Foi a Brinks, que estava precisando melhorar o market share dela no Brasil, está entendendo? Já estava namorando há algum tempo, aí a coisa foi evoluindo. Ficamos um ano discutindo bases e tudo. E depois eles viram que a empresa era dentro dos moldes que eles precisam, de compliance, de ética profissional, de ética de trabalho, de RH, de qualidade de serviço. Eles olharam tudo, ficaram impressionados com a empresa. Tá? E chegou num ponto que eu vendi, fiquei com a parte da empresa, né, que é a parte de empreendimentos, né, que eu tenho um volume grande de movimento nessa área. E fiquei também com a parte de agronegócios, que eu sempre pratiquei, eu tenho uma condição relevante nisso aí, né? E eu também tirei um pouco o peso das minhas costas, que é a operação, que não é brincadeira, tá? Eu dizia que a Rodoban era uma filha que eu tinha. Igual a Ivene, depois foi transformada em Rodoban. Eu falo que tem 2 filhas, é a Isabela, a minha filha consanguínea, e tem a Rodoban, que é uma filha que eu criei, tá entendendo? Tá? E que tem uma marca muito forte no Brasil, principalmente na região sudeste, né? E eu sempre gozei de uma estima, de uma consideração, de uma confiança muito grande de todo o sistema bancário. Eu sou um grande candidato a adquirir alguma empresa, sempre falo isso, né? Não do tamanho da Rodoban, uma empresa menor, assim, que ela precisa mais de capital do que do meu trabalho. Porque tem muita empresa boa hoje no Brasil, excelente, o produto é muito bom, o mercado é bom, e são empresas sérias que está faltando capital. Eu não mudei os meus hábitos. Então, os meus hábitos são muito exigentes comigo mesmo. E eu acho isso bom, porque senão você entra num processo de começar a andar para trás, você está entendendo? Eu falo muito aí para os jovens que a gente deve sempre acreditar na força das nossas asas. Se você quer voar, acredita nela, senão você não decola. Você está entendendo? Então eu acho que acreditar e ir embora, achar um espaço, por menor que seja. Eu não fui achar um espaço desse tamanhozinho que ninguém... É claro que depois apareceram outras empresas, concorrentes e tal, mas naquela época, em 1970, ninguém pensava em terceirização. Eu tenho muito orgulho da minha família, tá entendendo? Tenho orgulho da minha empresa, que eu criei, ela é redonda. Sempre fui um cara simples, um cara prático, muito exigente. A minha família acha que eu sou muito exigente com eles. Sou muito exigente com os empregados. Sou muito exigente com praticamente tudo. Mas tudo com respeito, sem ferir nenhuma dignidade de ninguém. Por quê que eu sou exigente? Porque a vida exigiu muito de mim.
a vida me virou do avesso. Enquanto a vida não desanimou de me bater, eu não comecei a bater, não comecei a levantar. Mas eu aguentei até, foi assim eu apanhava, falava, vai ter que apanhar mais. Apanhava, vai ter que apanhar mais, vou apanhar. Mas até que as coisas começam a acontecer, começa a soprar uma coisa favorável. Fala, peraí, vamos desanimar, aqui não tem jeito. É isso, foi que não tem outro. A vida vai te cobrar de mim, de qualquer um. A hora que você levanta, até na hora que você dormir, até mesmo dormindo, ela vai te exigir muito, tá? É você ter fé, é você ter esperança, ter caridade, ter ideais. Eu acho muito importante você sonhar. Eu não sonhava, nossa, eu quero ter uma empresa assim, vou ter empregado, vou fazer um bom serviço. E eu sacrifiquei muitas coisas na minha vida que eu que eu queria fazer ou ter, em função do trabalho, tá entendendo? Então eu acho mas tudo valeu a pena, tá? E vale a pena, porque eu ainda, Celso, ainda pretendo fazer muita coisa, tá entendendo? Eu tenho ainda uma vida pela frente e eu ainda tenho essa expertise toda, e ainda esse oxigênio que você está falando, né? Eu tenho ainda muita coisa que eu pretendo fazer, tá? Você ainda vai ouvir falar de mim aí bastante no futuro, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lúcio Alami, sou companheiro contemporâneo e conterrâneo do Ivaldo desde muito novinho. Ele está recebendo nessa noite um prêmio justíssimo, coroando a sua carreira de empresário brilhante, de extremamente trabalhador, mas que eu antevi lá nos idos de 1960, quando ele tomou a função de criar a banda, a fanfarra do Colégio Estadual de Araguari. Éramos em torno de 150 alunos, onde ele participou junto com outros companheiros do design do uniforme, da compra dos instrumentos e do treinamento da banda. Assim, eu antevi ali o que seria possivelmente o primeiro dos seus grandes empreendimentos. Não posso mensurar o tamanho da sua carreira empresarial, mas mensuro aqui e confirmo a sua grande capacidade de administrar, de gestão e de ser humano que é. Um grande abraço. Meu amigo Ivaldo, fiquei muito feliz em saber que você será homenageado como um dos líderes inspiradores de nossa cidade. Você sempre foi um batalhador, veio de Araguari para fazer história e contribuir com o desenvolvimento de nossa querida Uberlândia e do Brasil. Através da Rodoban, gerou milhares de empregos e mostrou que é realmente um grande empreendedor. E você ainda é jovem, pode continuar empreendendo. Uberlândia e o Brasil ainda esperam muito de você. Meus parabéns a você, a Dona Penca, sua esposa e toda a sua família. Eu e Marlene e todos aqui de casa gostamos muito de vocês. Sentimos orgulhosos por ser seus amigos. Um grande abraço.